Olá, meus queridos, estamos aqui novamente. Capítulo 6, não é isso? Se não me fala a memória, eu não estou anotando. Capítulo 6. Bom, chegamos à época de Wilson sair. Estou narrando isso aqui na terceira pessoa, tá? Mas não se importa não, tá? O Wilson sair do Penhasco das Gaivotas. Um pouquinho antes, deixa eu só falar uma coisa. Que eu não queria falar, mas eu tenho que falar porque a minha mãe é a minha vida. E devo tudo a ela. Uma pessoa que está sempre à frente do seu tempo. E eu tenho certeza que eu queria muito que ela estivesse aqui para ver onde eu cheguei. Desculpa. Minha mãe faz mais de 30 anos que se foi e eu não consigo. O meu pai morreu em 2017, do meu lado. Ele ficou doente e amputou uma perna e morreu de uma coisa que não tinha nada a ver, pegou uma infecção e morreu em Vitória da Conquista. Meus irmãos revezavam, e lá, nós saímos de São Paulo, eu, José, Carlos, a Marinalva e a... E quem mais? Só, né? Eu, Marinalva e o Zé. Foi só. A gente revezava. E o último mês de vida dele, quem ficou foi eu. Não foi um mês, mas eu fiquei lá e ele morreu do meu lado. Eu dormia no chão, cuidando dele. E sabe quando você cumpre o seu papel? Hoje eu aceito a morte do meu pai, sinto falta dele. Desculpa. Mas vivo tranquilo. Mas a minha mãe eu não consigo. Não é culpa nem nada disso. A minha mãe, eu saí da Bahia, como vocês sabem, em 87. Sozinho. Depois eu acho que veio a Silvia, que é uma das mais... Eu sou o mais velho. Aí tem a Silvia, Marinalva, isso. Veio a Marinalva, veio a Silvia e ficaram os outros para trás que eram menores. E minha mãe sempre dizendo pro meu pai: quero ir embora, vou levar meu resto dos meus filhos, vamos viver todos juntos em São Paulo. Já estou me recuperando. E aí, ela conseguiu vir, se eu não me engano, foi em 91, ou 90 ou 91. Mas o ano não é importante, mas foi década de 90. Mas não foi mais que 91. Foi morar em Osasco com meus irmãos. Eu sempre morei em Guarujá. Sempre, minha vida toda. Ia a São Paulo. Conseguiu realmente vir com meu pai, minha mãe conseguiu o sonho dela. Ela não queria morrer na roça, ela falava isso direto. Eu e minha mãe, nós éramos muito parecidos. Ela amava seus filhos igualmente, mas eu acho que até meus irmãos concordam que ela tinha um chamego comigo, sabe? Conseguimos até viver um pouquinho no Guarujá. Eu lembro que a gente alugou uma casa, ela ficou uns tempo comigo, depois voltou para São Paulo. E de repente, do nada, apareceu um caroço, assim, virou uma coisa enorme. Era um câncer. E ela morreu em 11 de maio de 94. E aí, antes disso, dia 1º, eu assisti ao vivo essa corrida. Eu passei a acompanhar, eu falei do padrinho da Ayrton Senna aí, eu passei a acompanhar a Fórmula 1 em 94. Só em 94. Os outros anos eu não acompanhava. Era trabalho e inglês. E eu lembro que eu estava no Jardim Acapulco, em Guarujá, com meu primo Eni e um casal de amigos, o Cláudio e a Ivone. Eles trabalhavam de casa, eu estava na casa deles, assistindo essa corrida que a Ayrton Senna morreu. Eu sempre ia visitar minha mãe em São Paulo e o caroço sempre aumentando. E ela falou assim: a Ayrton Senna vai vir me buscar. Minha mãe chorava de dor, uma dor insuportável. As enfermeiras, as meninas falam que as enfermeiras choravam quando via minha mãe chorando, tanto sofrimento. E realmente, logo ela foi. 11 de maio de 94, ela se foi. E o sonho dela era viver com os filhos em São Paulo. Conseguiu viver uns 3 anos.
E por que eu choro tanto a morte da minha mãe? Porque, porque desde os meus 12 anos, meus 10 anos, desculpa, gente, da roça, eu tenho meus primos todos na roça, que eu amo todos eles. Tem lá, não dá pra falar o nome de todos. Tem todos lá na roça. E eles sabem que eu era um capeta, era uma pessoa muito peralta, um moleque. E minha mãe foi a única que acreditou em mim. E não queria me ver na roça. E eu choro porque eu queria que ela estivesse aqui. Eu não queria que ela estivesse aqui para ver se eu consegui bens em Brasil, Portugal, nem nada disso. Eu só queria que ela estivesse aqui para ver que eu gostava de estudar mesmo. Ela estava certa. Eu achei que eu não fosse chorar nessas gravações, desculpa. Por isso que eu estava evitando de falar do nome da minha mãe, porque parece que eu perdi minha mãe ontem. Faz mais de 30 anos. Já fez, né? O ano passado fez 30 anos. 94, ela morreu. O ano passado foi 2024. É incrível. O RG dela, que na próxima gravação, se eu lembrar, eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar agora. Tá comigo aqui em Portugal. Tá no meu bolso. O RG da minha mãe. Que eu ajudei ela a tirar, ela deixou de ser analfabeta. Eu amo a todos. Não é que eu gosto do meu pai menos do que eu gosto da minha mãe. São diferentes. São amores diferentes. Porque primeiro que as pessoas sabem uma mãe, como é que é uma mãe. E minha mãe não me amava mais do que os outros filhos, não. Ela ficava preocupada comigo em São Paulo sozinho, quer dizer, sozinho entre aspas, eu não estava sozinho. Tinha família também comigo. E ela queria porque queria estar todo mundo junto. Mas ela conseguiu. Ela não morreu na roça e viveu pelo menos 3 anos em São Paulo com seus filhos. Bom, agora vai passar. E já mencionei minha mãe, agora não preciso mais mencionar minha mãe. Eu só queria que ela estivesse aqui para ver onde eu cheguei. Sabe? Ela acreditou em mim. E eu tenho certeza que ela está num lugar bom. Algumas pessoas falam para mim, não, você tem que aceitar a morte da sua mãe para ela ficar em paz. Não é que eu não aceite, mas eu me emociono muito facilmente quando falo da minha mãe. Mas eu tenho certeza que eu sempre mantenho a memória dela viva. Sempre. Sempre. As pessoas não sabem o que passa no meu coração. Não tem um dia que eu não lembro da minha mãe. Eu lembro do meu pai no dia que ele morreu, 3 de junho, posto as coisas, mas a minha mãe é todo dia. Todo dia vem uma lembrança dela. Ela está viva na minha memória. Bom, vamos continuar. Só preciso saber de onde eu parei. Bom, exatamente. A morte do Ayrton Senna. Vamos voltar lá para o Jardim Acapulco. Jardim Acapulco, 1º de maio de 94, Ayrton Senna morreu e eu estava ali com meus primos e o Cláudio e a Ivone, que era um amigo de caseiro que a gente fez lá. Trabalho de caseiro, e eu continuava no Penso das Gaivotas. Vamos encerrar o capítulo aqui, que aí vai partir daí quando eu sair do trabalho para montar meu próprio negócio. Desculpa a choradeira, mas e me faz bem. Nossa, me faz bem chorar pela minha mãe. Bom, gente, no próximo capítulo eu vou continuar a partir daí do Penso das Gaivotas e vai entrar a história do meu primo Eni e o João Ferreira. Eni Ferreira e João Ferreira, meus primos que trabalham até hoje de caseiro no Jardim Acapulco, que é um condomínio lá no Guarujá. E foi aí que começou a história de eu abrir o meu curso de inglês. E eles me apresentaram uma pessoa que amava inglês tanto quanto eu. Infelizmente ela já se foi. Eu já mencionei ela com meus alunos aí que eu posto as músicas a ler. Então aí vamos começar o próximo capítulo falando que eu conheci essa futura e primeira aluna. E foi aí que começou
a ideia de abrir o meu cursinho de inglês. Até amanhã. Muito obrigado mais uma vez por tudo.